Você já imaginou passar 9 anos tentando zerar um jogo impossível? Hansu Lee conseguiu essa façanha no RPG Dungeon Stone, mas ao alcançar o chefe final, algo inesperado acontece. Ele é teletransportado para dentro do jogo, assumindo o corpo de Bjorn Yandel, um bárbaro de verdade. Agora, ele precisa sobreviver nesse mundo brutal, onde cada decisão pode ser fatal. Salve, salve, rapaziadinha! Tamo aí com mais um vídeo novo aqui no canal, tá vendo, vamos lá? Muito obrigado pelos 670 inscritos, estamos quase batendo 700, hein? Conto com vocês pra isso. E tamo junto aí, ó, obrinha muito foda essa daqui, eu gosto muito particularmente, e vamos pra dentro. A nossa obra começa com um prota deitado numa cama de hospital jogando jogos, e ele nos diz que, desde que eu era jovem, sempre gostei de jogos, sempre estive no hospital, por isso eu também sempre estive jogando. Então, os jogos se tornaram uma parte importante da minha vida, mas dizem que você vai enjoar de algo se ficar fazendo isso por muito tempo. Um dia, jogar esses jogos não era mais tão legal como antigamente. Não importava o gênero de jogo que eu jogasse, o problema era que todo jogo que vinha a cada ano era um completo lixo. A história e a construção do mundo eram todas iguais e estereotipadas. Não há profundidade no sistema. Então nos mostra o prota triste e desanimado, se perguntando, será que não tem nenhum jogo original por aí? Então é quando ele descobre o jogo e se pergunta, que jogo é esse? Então aparece Dungeon and Stone. Era um jogo indie de RPG com gráfico em 2D pixelado que é difícil de sair ultimamente. E ele se pergunta, mas que merda, só tem inglês, ele nem parece ser meu tipo de jogo, mas tá grátis, então vou dar uma chance. Então na aba de escolha de personagem ele diz que tem muitos tipos de classe pra escolher, e diz, eu não vou jogar muito, então vou pegar qualquer um. E acaba pegando a classe de bárbaro. E ele diz que já faz um tempo que eu não jogo um jogo de rolagem em vertical. E enquanto ele explora o jogo, ele diz que as ilustrações são ótimas. E então, quando o prota se dá conta, ele olha para o relógio e se pergunta quando que ficou tão tarde, e percebeu que ficou obcecado com Dungeon Stone, e diz que esse jogo é muito legal. Dungeon Stone tem muitos personagens que podem ser considerados únicos ou uma verdadeira bosta. Antes de tudo, um NPC aliado é o requisito no jogo, e quando você morre, você tem que começar tudo de novo. Do início, foi legal. Então é mostrado que o prota ficava surtando jogando o jogo no hospital toda hora, dizendo merda, eu morri só por causa do sacerdote, quando faltava tão pouco, enquanto a enfermeira manda ele calar a boca e ele pede desculpa. E mais tarde, eu já estava muito focado em tentar zerar o game. Ele era um jogo fracassado, que não tinha tutoriais nem coreano nem inglês. Então, não importa o quanto eu demore, eu vou vencer esse jogo sozinha. De quando eu comecei o jogo no hospital, até quando eu consegui me tornar um funcionário público, e então até eu ser liberado. Até quando eu voltei para a universidade, me formei e fui para a entrevista, fui aceito em uma companhia quando eu estava voltando do trabalho, eu sempre continuei jogando Dungeon Stone. Então nos é mostrado que o prota continuava viciado e perdendo e morrendo sempre e nunca conseguiu zerar aquele jogo. Então nos é revelado que se passou 9 anos e o prota finalmente conseguiu chegar na sala do boss final. E ele grita de alegria dizendo, vocês viram isso, seus desgraçados? Tem mais alguém que chegou a este ponto? Se perguntando. 9 anos, eu sacrifiquei os meus 20 por isso. Então o jogo pergunta se ele quer entrar na sala do boss e ele diz é claro que sim. E o jogo diz, você pode acabar não voltando, você realmente quer entrar? E ele responde novamente, sim. É porque é o último chefe, é bastante ameaçador, mas de jeito nenhum que eu vou voltar atrás, não depois de ter chegado até aqui. Então a aba diz que ele selecionou o sim que está carregando. E o prota diz, eu não espero vencer na primeira tentativa mesmo, eu vou ter que reunir o máximo de informações para planejar uma estratégia, quantos padrões você tem, e sobre os atributos, é provável que eu tenha uma ultimate também. Ah, se eu acabar matando o boss de primeiro depois de toda essa preparação, o boss tá todo feliz, e então chega uma mensagem dizendo, você chegou ao abismo. E então o prota diz que, por causa de todo aquele êxtase, o prota não percebeu e demorou para entender. Apareceu a mensagem tutorial completo. O prota todo assustado diz, tutorial? O quê? Isso tá em coreano. Eu achei que Dungeon Stone só tinha em inglês. Então o prota puto diz, eu tive que trabalhar tão duro para entender tudo em inglês por quase uma década. Convenhamos aqui, era só o prota ter feito um cursinho de inglês, né rapaziada? Então a mensagem do sistema diz, checagem de usuário completa. Enquanto a tela do seu PC brilha muito forte, ele se pergunta o quê?
que tá acontecendo? Um forte raio de luz se derramou. Então Prota põe a mão na cabeça e quando ele percebe ele tá sendo completamente desintegrado e pergunta que porra tá acontecendo enquanto o sistema diz de novo, começando transmissão. Então Prota perde a consciência e acorda ouvindo gritos. Parabéns, jovem guerreiro! E o Prota se pergunta o quê? E o Prota se pergunta, quem é o da voz barulhenta? E quando o Prota abriu os olhos de novo, ele viu com clareza um monte de bárbaro em sua frente, enquanto um cara gigante dizia: hoje todos vocês irão deixar este local sagrado e se tornarão verdadeiros guerreiros. O Prota estava sem entender nada, olhando aquelas tochas em vez de lâmpada, bárbaros musculosos por onde quer que ele olhe, e aquele esquisitão dando discurso. E o cara continua: pega alguma arma que se encaixe com você. Arma? Do que ele tá falando? Isso é definitivamente uma língua que eu nunca ouvi antes. Então como eu consigo entendê-la? Em primeiro lugar, por que eu tô aqui? Não, vamos nos acalmar. Se essa foi a introdução de um jogo muito difícil, então o que devo fazer agora? Entender a situação e reunir informações? Meu corpo parece bem. Mãos ásperas, músculos duros e tatuagem. Essa movimentação. Meu corpo? Isso sou eu? Então o cara diz: aqueles que forem chamados, venham à frente. Mas que merda. E o cara chama o primeiro. Terceiro filho de Vanon, Karak. E ele vai lá na frente, pega uma espada e todos gritam. Enquanto ele diz: o machado de duas cabeças, ótima escolha. Terceiro filho de Vanon, Karak, você é um guerreiro agora. Segunda filha de Feline, Ayla, um passo à frente. Espere, essa situação é familiar. Jovens guerreiros escolhendo suas armas. E a loirinha vai lá e escolhe uma espada. E todo mundo acaba indo lá sendo chamado e escolhendo suas armas. E então o cara continua dizendo: para os jovens guerreiros, que a graça de Rafdonia esteja com vocês. Enquanto o Prota olha e diz: tenho certeza, isso é Dungeon Stone. Quando eu escolhi Bárbaro como meu personagem, foi assim que o jogo começou. Sim, o Bárbaro que eu estava jogando ainda agora. Como caralhos isso aconteceu? Então do lado dele alguém começa a gritar: não pode ser, isso é Dungeon Stone. Todo assustado, sem entender nada. E ele fica dizendo: mas que merda, por que eu tô aqui? Enquanto ele tá muito confuso e o Prota fica só sério. Ele é diferente dos outros bárbaros. Eu não fui o único que entrou nesse jogo. Ele é igual a eu. Então o Prota é interrompido e alguém grita: quem foi que abriu a boca? Então o Coroa, muito puto, diz: foi você? E o Prota só responde na hora: não. E ele fica puto, tudo por causa desse cara idiota. E o cara fica olhando sem entender nada. Então o Coroa simplesmente vira pro outro e diz: foi você? E ele diz: quer dizer, esse é o Dungeon Stone? E o Coroa instantaneamente dá uma machadada e corta a cabeça dele na hora. E o Prota fica sem entender nada. Que porra que tá acontecendo? Então ele pensa: se acalme, eu também vou morrer se demonstrar alguma emoção. Então o cara olha e diz: o filho de Kadua, Orm, foi possuído pelo espírito do mal. Atenção, todos apaguem das suas memórias o que o espírito do mal disse. Nós podemos continuar com a cerimônia de maioridade. Então Prota diz: agora eu entendi. Pessoas como eu que entraram no jogo são espíritos do mal. Você é morto se alguém descobrir. E pensa que poderia ser a cabeça dele rolando no chão. Conclusão: eu preciso passar por isso sem ser descoberto. Mas tem um pequeno problema. Quarto filho de Senik ser um passo à frente. O cara grita novamente e ele diz: eu não sei o meu nome. Jogo maldito, deveria pelo menos dizer o meu nome. Eu não posso só adivinhar quando a minha vida depender disso. Então ele pensa: a possibilidade é baixa, mas essa é a única maneira que eu tenho agora. Eu me movo 2 segundos após o nome ser chamado. Pode ser o nome de algum outro espírito maligno, mas vou deixar isso com a sorte. Próximo, filho de Jandel Bjorn. Então Prota conta: 1, 2 segundos desde que o nome foi chamado. Se ninguém der um passo, então Prota vai pra frente e dá um passo e diz: esse é o meu nome. Então o Coroa Maromba diz: filho de Jandel Bjorn, saia. E então o Prota caminha na frente dele e para na frente dele e os dois ficam se encarando. E o Coroa diz: jovem guerreiro, escolha sua arma. Bingo, eu acertei o nome. Filho de Jandel Bjorn, esse é o meu nome. Certo, agora preciso tomar uma segunda decisão importante. Para substituir a sua falta de talento em magia, os bárbaros têm uma forte habilidade física.
Para começar, eu ia criar meu bárbaro como dealer de combate a curta distância. Então, a arma que eu vou escolher vai ser essa. Então Coroa olha, um escudo. E o Prota parado diz, sim, essa é a melhor decisão que eu posso tomar. Então Coroa diz, filho de Jandel Bjorn, com isso você se torna um guerreiro. Então o sistema diz que a sincronização está completa e nos mostra o nível e as características do Prota. Um bárbaro. Quando joguei essa corrida pela primeira vez, escolhi jogar com um personagem que usa o espadão, porque era legal, mas eu morria demais. E ele se pergunta como posso buildar esse personagem para conseguir sobreviver mais. Então ele diz que tentou empunhadura dupla, marreta, mangual, mesmo experimentando armas diferentes, testando todas elas, tudo era dentro da meta Berserker. Minha gameplay não era muito estável, já que eu mal sobrevivia a todas as minhas batalhas. E um dia eu pensei nisso. Um bárbaro precisa ser usado como um dealer. Bárbaros são uma raça com uma alta vitalidade e força. Embora não sejam tão bons como tanques quanto os anões, ainda tem uma base para ser um. Então aparece o Prota pensando, eu realmente não gosto de fazer isso, já que esse método de combate requer muito treino, mas seria uma pena desperdiçar toda a minha pesquisa e esforço até agora. Então, vamos tentar. Então aparece o Prota derrotando o chefão, dizendo, que personagem OP, essa decisão é a mais racional que eu consigo tomar agora. Eu não vou me arrepender. Então o cara grita, abram os portões! E nos é dito que os bárbaros que passaram pela cerimônia da maioridade vão entrar no labirinto. Eles vão para a cidade com um labirinto. Ranfidonia. Então o Coroa olha para frente e diz, guerreiro, partam! Seu destino está naquele lugar. Então todos os bárbaros correm loucamente em direção àquele portão, gritando como maníacos, como verdadeiras máquinas de matar. E o Prota diz, vou correr junto deles por enquanto, mas eles sabem para onde estão indo. Então do nada alguém grita, parem, acho que nos perdemos. E todos ficam sem entender nada. O terceiro filho de Venom, caraca, nos levou na direção errada. Ele não merece nos liderar. Deve assumir a responsabilidade. Todo mundo fica se perguntando sem entender nada. E o Prota pensa, que piada. Não é como se eles também fossem bons, já que o seguiram. Então ele fica lá todo triste enquanto a mulher vem consolar ele. E ele diz, certo, parem, eu admito que não sou qualificado e vou desistir da posição de líder. Então a loirinha diz, então eu vou liderar todos vocês. A segunda filha de Fenine, Ainar. Ainar é sábia, ela deve ser capaz de nos liderar pelo caminho correto. Todo mundo diz isso, então Prota simplesmente olha e ela diz, acho que estou perdida. E todo mundo fica gritando, como pode ser? Precisamos chegar no labirinto dentro do tempo determinado. Ainar não merece liderar. A próxima pessoa a liderar deve ser o segundo filho de Jaytran, Jin. Não, eu não concordo. Então Prota fica pensando e diz, esses perdedores não têm cérebro. Se continuar assim, vamos acabar nunca chegando no labirinto. Mas ainda não quero atrair atenção. Então Prota bota a mão no ombro dela e diz, ei, e ela se pergunta, filho de Jandel Bjorn, você também veio aqui para me culpar? E ele diz, não, estou aqui para te dizer como chegar no labirinto. Então ela regala o olho e diz, sério? Como? Ele diz, só precisa seguir aqueles caras. Então os caras ficam olhando, nojento, tem bárbaros se reunindo ali, aquele selvagem idiota. Não tem como eles conseguirem chegar a lugar nenhum tão tarde da noite armados. Então ela diz, entendi, certo, vou tentar. Então ela sai correndo gritando, achei o caminho para o labirinto. E todos ficam se perguntando, sério? Você realmente é sábia? Então o Prota diz, eles não são sem cérebro de verdade, né? Então todos seguem eles e finalmente chegam no labirinto. E todos ficam dizendo que a sagrada dimensão da batalha está lá. Então o Prota diz, droga, é mesmo o labirinto. Entrar no labirinto é mesmo a decisão correta? Honestamente, não acho que ninguém perceberia se eu deixasse o grupo agora. Então o Prota se lembra da sua vida e diz, eu não só estive doente a minha vida toda, como também era só uma pessoa normal que não tinha nenhuma experiência em bater alguém com os meus punhos. Alguém como eu pode lutar contra monstros no labirinto e vencer. Não há nenhum outro meio de pagar as taxas de Ranfidonia sem precisar entrar no labirinto. Então ele diz, droga, a taxa. E nos é explicado que um dos sistemas malignos do jogo Dungeon Stone, todos os cidadãos precisam pagar taxas a partir dos 20 anos de idade e são executados se não conseguirem. E há alguns meios de se obter dinheiro, mas não são meios comuns. O primeiro
é entrar no labirinto e lutar contra os monstros. O segundo, trabalhar em lugares como os bares e as vilas. O problema é que eu sou um bárbaro. E nos mostra as outras pessoas dizendo: um bárbaro, não contrataremos selvagem. Sem chance que vamos deixar você destruir nossas coisas. Não temos trabalho para bárbaros idiotas. Então Prota diz: nesse jogo, um bárbaro não pode fazer nenhum trabalho normal. Por causa disso, sua classe é a única que recebe uma arma assim que começa no jogo. Se esse não fosse o caso, eu não teria que enfrentar os monstros. Faltam 10 minutos para a entrada fechar. O maior problema é que o labirinto só abre uma vez por mês. E se eu não entrar dessa vez, vou precisar dar um jeito de sobreviver nesse lugar por um mês. E se eu realmente não conseguir nenhum trabalho por ser um bárbaro como o jogo definiu? O que eu faço? Depois de uma semana, mesmo que consiga sobreviver com as rações que o chefe da tribo me deu, mesmo que eu sobreviva por um mês na vila, minha condição vai ser a pior possível. Se for para entrar, então essa é a hora certa para isso. Mas não consigo fazer os meus pés se moverem, porque isso não é um jogo. Minha vida real tá em risco. Então alguém toca o ombro dele e diz: filho de Jandel, Bjorn. Então quando ele olha para trás é a loirinha, a terceira filha de Feline, Ainar. E ela diz: eu sou a segunda filha. Os outros guerreiros já entraram no labirinto. Somos os únicos que ainda não entraram. Precisamos nos apressar. Não temos muito tempo sobrando, já que chegamos aqui tarde. Então alguém grita: 5 minutos restantes até os labirintos fechar. E o Prota diz: entre primeiro, vou logo atrás de você. E ela diz: certo. E ela olha para trás e diz: filho de Jandel, Bjorn, obrigada pela ajuda há pouco, rindo pro Prota. Rapaziada, essa loirinha é bem bonitinha e eu tenho certeza que vai rolar um romance aí entre ela e o Prota, tá ligado? Mas beleza, o Prota só olha e diz: não precisa me agradecer. E ela vira e fala: eu tenho uma pergunta, o que eu preciso fazer para me tornar sábia como você? Nunca vi um bárbaro tão esperto como você antes. Quero ser assim também. Então o Prota olha pra ela simplesmente com a cara de sem entender nada, dizendo que eles têm 0 de inteligência. E ele pensa: eu vou só dar uma resposta vaga. E ele fala: você precisa pensar antes de agir. E ela diz: entendi. Valeu pelo conselho. Vou me certificar de retribuir sua ajuda se eu voltar do labirinto. Então o Prota fica assustado e se lembra: se você voltar no jogo, bárbaros são as pessoas que não conhecem o medo. Eles não parecem nada diferentes na vida real. Ainar, você também tá com medo de morrer? E ela simplesmente vira para ele e fala: isso não é natural. Estou com medo de morrer, mas eu nasci como uma guerreira. Vou morrer se não lutar. Não é o mesmo para você? E ele só olha para baixo e diz: é sim. E pensa: eles também são iguais a mim. Simplesmente não tem escolha a não ser lutar, porque se não matarem os monstros, eles não vão conseguir sobreviver nessa cidade. Então ela grita: vamos sobreviver e nos encontrar de novo. Rapaziada, é certo que vai rolar um casal aí dessa turma aí. E o Prota só pensa e diz: foi provavelmente por isso que os bárbaros aprenderam como superar seus medos e seguir em frente. Eles são verdadeiramente incríveis. E eu também sou um bárbaro. Então, quando faltava 1 minuto para fechar o labirinto, o Prota se posiciona e com um sorriso no rosto diz: tô com medo, mas eu não tenho outra escolha. E sai correndo em direção ao labirinto. E diz: eu não só tenho o forte físico de um bárbaro, como também tenho o conhecimento que adquiri por criar milhares de personagens. Eu definitivamente vou sobreviver nesse lugar. Então o sistema aparece e diz: você entrou na caverna de cristal de nível 1. Então Prota, sem entender nada, diz: o que é isso? Onde eu tô? Quando se trata de Dungeon and Stone, sou um especialista. Foi assim que cheguei a essa conclusão. Se eu combinar o robusto corpo de um bárbaro e o meu conhecimento de jogo, posso sobreviver. Foi isso que eu pensei na época. E o Prota, depois de chegar naquele portal, diz: merda, não consigo ver nada. E o resto? Todos trouxeram suas armas, mas nenhuma tocha. Com base no design do jogo, por ter cristais presos nas paredes dos labirintos de nível 1, não tem necessidade de tochas. Espera, não me diga que essa é a região escura. Então o Prota começa a arrancar aquela armadilha do seu pé e pensa: tem veneno paralisante nessa armadilha. Malditos bárbaros, se tivesse ao menos me dado botas de couro em vez desses chinelos inúteis. Merda, qual é o sentido de dizer isso agora? Pare de reclamar e anda logo. Se eu tiver que lutar, então é melhor que eu faça isso rápido. Apareça. Então o Prota percebe que o veneno tá se espalhando e que o pé direito dele ficou dormente. E grita: eu sei que tá escondido, então sai logo. E pensa que nem sente medo por causa dos efeitos do veneno paralisante. Acho que é uma coisa boa. Merda,
por que tá tão silencioso? E grita novamente: eu falei, sai logo daí, seu filho da puta. E pensa novamente: será que isso tudo era só uma ilusão minha? Na verdade não tem nenhum Goblin aqui, mas mesmo que eu só esteja agindo como um idiota aqui, eu vou me tornar um idiota que sobrevive. Enquanto grita: então fique onde está, estou de saída. E sai andando. Sua mãe é um Goblin e seu pai é um Goblin também. Seus irmãos também são Goblins. E é por isso que você também é um Goblin. Então o Prota percebe que tá ouvindo passos e diz: ele se mexeu. Então ele olha para trás meio que caçoando do Goblin e diz: qual é o problema? Não aguenta que insulte a sua família? Os passos vieram de trás, provavelmente se aproximam porque eu estava me afastando dele, pensa o Prota. Por mais que eu saiba que está aqui, ainda é problemático que eu não possa vê-lo. Preciso aumentar a minha velocidade para fugir dele. Enquanto ele anda, o Goblin continua andando. E ele olha para trás, mas não consegue ver o Goblin. Ele pensa: está seguindo enquanto mantém certa distância. Quando eu paro, ele também para. Ele está alegre visto que sua presa está sangrando e morrendo. Provavelmente está esperando que eu lentamente morra enquanto me aterrorizo com a sua risada. Que desgraçado, esperto. Nem tenta mais esconder a própria voz agora. Beleza, é hora então de uma mudança de planos. Então, o Prota se ajoelha e cai no chão. E pensa: ótimo, sua presa desmaiou, assim como você queria. E o Goblin fica sem entender nada, olhando o corpo do Prota no chão. E olha, todo feliz. Então tá com uma pedra na cabeça para ter certeza. E o Prota pensa: ele acabou de jogar pedras em mim para verificar se estou morto. É um esperto do caralho. Com certeza são mais inteligentes em comparação com o Bárbaro. Enquanto ouve a risada do Goblin enquanto ele se aproxima. E quando o Goblin tá perto a encostar no Prota, o Prota simplesmente dá uma olhada para ele e diz: aí, seu porra, finalmente eu te achei. E lança um golpe na direção do Goblin que só pula para trás enquanto ri. E o Prota pensa: eu tava muito longe. Mas aí, a sua mão avança para frente e ele não entende nada, pois o seu corpo tá se movendo sozinho. E ele pega aquele Goblin e amassa a cabeça dele no chão e diz: posso sentir claramente a movimentação do Goblin. Eu sou mais forte. Este corpo é diferente do meu corpo doente que passou a vida inteira no hospital. E ele grita: você é a presa aqui, seu Goblin fudido. Enquanto tá esmerilhando o Goblin na porrada, pensando: este é o corpo de um bárbaro, um verdadeiro bárbaro. E ele esmerilha aquele Goblin na porrada, rapaziada. É muito soco mesmo, o Goblin tá todo amassado no chão. E o Prota não para de bater, mas por fim, ele levanta as duas mãos com uma pedra e dá uma pedrada na cabeça do Goblin, que obviamente levou ele de arrasta, né, rapaziada? Então nos é mostrado que o Goblin obviamente está todo esmerilhado lá no chão. E a conquista do sistema: você derrotou um Goblin, XP 1. Então, o Prota de joelho perante aquele corpo de Goblin, pensa: o corpo dele tá sumindo, como se fosse esse jogo. Isso é a moeda que é usada em Dungeon Stone. Um cristal mágico de classificação 9, seu valor é um pedaço de pão. E o Prota dá um sorriso e pensa: foi isso que eu ganhei por passar toda essa merda. Certo, este lugar é um mundo onde labirintos e monstros existem. Monstros mortos deixaram itens para trás e sumiriam. E na cidade lá de fora existem cenários familiares e outras raças que vivem junto. Este com certeza é o mundo dentro do jogo que eu conheço. Mas eu nunca vou confundir a minha realidade pensando que isso é um jogo. Então o Prota continua andando, deixando um rastro de sangue para trás. Então o capítulo começa mostrando um rastro de sangue e o sistema avisando que você ainda está sangrando. E nos é mostrado que o Prota já está andando agachado, sentindo muita dor, e o sistema novamente avisa que ele está sangrando, e ele diz: porra, não é como se eu fosse uma puta com a perna quebrada, mas o resultado de esquecer a dignidade humana foi legal. Como eu não tô usando a perna machucada, não tá mais doendo tanto. Eu tô me movendo mais rápido do que esperava. A melhor recompensa é não pisar mais em armadilhas. Ah, merda, tem outra. Agora, outras partes do meu corpo estão doendo. Não consigo aguentar isso para sobreviver. O sangramento não para. Isso é perigoso. É preciso achar alguém que possa me ajudar. E o Prota tá muito feio, rapaziada. Ele tá claramente morrendo. Se eu continuar nessa direção, tenho certeza de que eu vou conseguir sair dessa escuridão. O que será que aconteceu com o cara de antes? Ele morreu ou acordou no corpo original dele? Acho que entendo porque os humanos têm religião. Em um momento de desespero, ele provê a distração. Assim como eu nessa situação.
e o sistema avisa que resta menos de 5% da vitalidade do personagem e que se ele não receber o tratamento logo, o personagem pode morrer. Acho que tô indo bem, tá ficando mais claro. É claro que o primeiro andar inteiro não pode estar coberto em escuridão. Preciso chegar na área mais clara. Tenho certeza de que deve haver alguém que possa me ajudar. Então o Prota vê alguém em cima dele dizendo: porra, que piada. Por que eu ajudaria um bárbaro à beira da morte que nem você? Por acaso, é uma bela mulher ou um homem inteligente? Você é só um bárbaro idiota mais forte do que uma pessoa comum. E o Prota olha pra cima e pensa: esse fudido, até que te acho bem inteligente, já que você sou eu. O que eu vou fazer se não continuar seguindo em frente? Preciso fazer alguma coisa. Agora tô tendo ilusões, droga. Então a outra versão dele responde: você provavelmente vai topar em um monstro antes de encontrar um humano. E ele responde: ao menos vou tentar uma versão melhor agora. Minha identidade tá se partindo em duas, se juntando de novo e ficando lenta de novo. Tenho certeza de que tô ficando louco de tanto perder esse sangue. Preciso sobreviver, não importa o que. Então aqueles dois ficam discutindo e o Prota no final só manda ele calar a boca e que ele não vai desistir, enquanto se arrasta e encontra a luz finalmente e grita: por favor, alguém. Até que as pessoas olham e falam: um aventureiro? Drauz, tem um bárbaro morrendo ali. E o cara olha pra trás e pensa: um bárbaro? E o aviso tá dizendo que resta menos de 2% de vitalidade pro Prota, e o sistema acaba exibindo uma nova conquista para ele. Conquista completa. Condição: vitalidade cai para abaixo de 2%. Recompensa: seu status mental vai continuar aumentando em mais um. E então aquele cara se abaixa na frente do Prota e fala: pelo que parece, ele é um novato. E o Prota fica muito puto pensando: porra, se você sabe que eu sou um novato, me ajude, seu babaca. Então as outras pessoas pensam: isso não é suspeito? Como um novato chegou aqui mais rápido que a gente? E o Prota tá lá, agonizando, pedindo ajuda, pensando que não pode falar. E diz: porra, não fica só me olhando e me ajuda, seu merda. Então aquele cara olha pra ele e dá um sorriso e fala: sacerdotisa Erzina, você acha que pode tratar esse homem? E o Prota pensa: o quê? Uma sacerdotisa? Tem uma sacerdotisa no seu grupo? Se eles têm uma sacerdotisa, deve ser de nível bem alto. Que milagre, estou a salvo. E a sacerdotiva olha pra ele e diz: me recuso. E ele fica sem entender nada. E então aquele loirinho só olha pra trás e pede ao outro cara se pode dar algumas porções. E ele responde: elas são apenas para emergência, caso não possamos ser tratados pelo poder divino. Ele diz: você tem um monte, vou te pagar quando estivermos lá fora. E ele meio receoso dá pra ele e ele fala: já que não são poderes divinos, vai doer um pouquinho. E o Prota pensa: tá, só vai logo. E acaba jogando na ferida dele. E o Prota sentindo uma dor imensa, enquanto o sistema avisa: sua vitalidade está aumentando rapidamente, graças à recuperação em andamentos. E o Prota, sentindo muita dor, pensa: que infernos é isso? Parece que meu corpo tá derretendo. Foi por isso que eles não permitiam que se usasse a poção no meio da batalha. Dói pra caralho. Então, a última gota cai e o pé do Prota tá 100% de novo. E ele responde dizendo: ufa, eu realmente achei que fosse morrer. Então o loirinho continua: agora vai nos dizer como o novato conseguiu chegar aqui antes da gente. Se você conhece uma passagem secreta, eu gostaria de comprar essa informação. Então, esse era seu objetivo, pensa o Prota. Provavelmente é o melhor. Não há nada mais suspeito do que boa vontade sem motivo. E ele diz: eu não sei, assim que pisei no labirinto estava aqui. E o loirinho responde: é mesmo? Entendi, eu li sobre isso antes. Devido a uma instabilidade dimensional, ouvi dizer que você pode cair nos arredores da escuridão às vezes, embora a probabilidade seja tão baixa que só acontece mais ou menos de 100 em 100 anos. E o Prota fala: de 100 em 100 anos? E o Prota, observando, vê que eles têm um mago e uma sacerdotisa nesse grupo. Isso significa que são ao menos de nível intermediário ou alto. E logo na minha primeira viagem eu passei por algo que eles nunca viram. E o loirinho só responde: história interessante, valeu. Você pode ir, não se porte com o valor da porção. E o Prota olha para trás sem entender nada e pensa: o tempo gasto no labirinto é precioso como ouro. É um milagre terem perdido todo esse tempo comigo para conversar. Eu deveria estar só feliz por ter sobrevivido, mas é nojento ser alvo de pena. Então eles vão seguindo o rastro de sangue e o outro comenta: aquele bárbaro foi muito sortudo. E o loirinho só fala: sortudo, ele passou por tudo aquilo desde o começo. E o outro responde: se tivesse pisado em uma armadilha de Goblin no primeiro andar, mesmo que ele não o pegasse, ele eventualmente morreria. Tô dizendo que ele foi sortudo de topar com a gente.
E a menina responde: ele foi sortudo de encontrar com o Drauz, não você. Você nem queria usar sua porção, seu mão fechada. E ele responde: só porque há vários desgraçados como ele, não concorda comigo, sacerdotisa? E ela só fica quieta olhando meio de lado. E a menina responde, ficando puta: acha que todo mundo pensa como você? Se não fosse pelos regulamentos do templo, ela teria os curado. E ele só responde dando os braços: é mesmo? É que eu conheci muita gente dos caras, sabe? E ela aponta o dedo na sua cara e diz: você deveria realmente aprender uma coisa ou duas com o Drauz. E ele fala, tipo quando ela perguntou se tinha uma passagem secreta por consideração, isso mesmo, já que os bárbaros não gostam de receber a ajuda do outro. E o loirinho ri e fala: você é muito gentil. Mas quando o rastro de sangue desse bárbaro vai parar? Já faz um tempo, não é? E ela responde: julgando pela mentalidade do bárbaro até agora, acho que ele não foi tão sortudo como você disse. Ele só dá de ombros e fala: bem, tenho certeza de que vai acabar em algum lugar por aqui. E o loirinho fala: se vamos pegar os atalhos, precisamos virar aqui. É bom ter um guia, diz a menina. E a outra responde: o Drauz é incrível por ter memorizado todo o mapa do primeiro andar. A maioria dos guias só sabem a direção. E ela fala: é mesmo? E aquele cara fica meio bolado. Enquanto olha pra frente, ele diz: acho que somos os primeiros a chegar aqui. Que bom que nos apressamos. Então o loirinho passa a mão sobre uma pedra e um portal aparece em sua frente. E ele pensa: certo, esse é o portal que vai nos levar para o segundo andar. Vamos lá. Então, todos eles, antes de entrar, alguém grita: espera! Enquanto aponta pro lado, mostra: aquela não é a sandália que o bárbaro estava usando antes? Então o mago diz: acho que você tem razão. E ilumina o caminho de lá de fora até aqui. E pensa: Drauz, quanto tempo leva para chegarmos onde encontramos o bárbaro? A não ser que você pegue o atalho, deve ser cerca de 15 quilômetros. Ele se arrastou por um caminho tão longo em completa escuridão. Que desgraçado monstruoso. Ele deve estar louco. Então aquela menina olha para aquele cara e ele pensa: se fosse eu, teria me arrastado por 1 hora sem nenhuma certeza. Eu não percebi antes, mas lembrando agora, aquele bárbaro estava esticando a mão direita na nossa direção. Isso mesmo, ele nos mostrou o cristal mágico. Mesmo depois de se arrastar por todo aquele tempo, ele não esqueceu do item de troca dele, já que ele não teria mais nada para trocar. Eu retiro o que eu disse antes. Drauz, qual era o nome daquele bárbaro mesmo? Ele só teve sorte? Desgraçados, como eles morrem cedo mesmo. Nada disso. Loucos como ele não morrem, a não ser que seja uma circunstância especial. Não importa quão difícil as coisas sejam ou quanta agonia tenham que enfrentar, eles nunca tratam a morte como uma rota de escape. E infelizmente o capítulo chegou ao final, rapaziada. Eu agradeço a todos vocês. O canal tá chegando em um patamar que eu sinceramente não esperava atingir tão rápido. Eu agradeço a todos, tamo junto, é nóis. Deixa seu like, compartilhe com um amiguinho e valeu!